Boa noite a todos, como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu só colocar aqui, fixar. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Nos encontramos recente, né, na semana passada. Então, hoje nós estamos iniciando o tópico 2, né? Então, passa rápido dentro das nossas atividades, né? Então, nosso tópico, o tópico 2, ele é intitulado Políticas e Currículo da Área da Matemática para os primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Os tópicos que a gente vai desenvolver são voltados para a compreensão do currículo dentro do contexto internacional, dentro do contexto nacional e local, né? Então, a gente vai compreender um pouquinho essas relações. E, primeiro, eu vou apresentar... A nossa aula vai estar dividida em 4 momentos, certo? A primeira vai ser a apresentação do ambiente virtual, para vocês poderem ver a organização do AVA. A segunda vai ser a gente discutir um pouquinho sobre o PISA, que é um modelo de avaliação que fala, né, que analisa o processo voltado do ensino de matemática. E depois a gente vai analisar a BNCC e o RCRO, que é o Referencial Curricular do Estado de Rondônia. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu apresentar aqui primeiro. Bom, pessoal, então só para retomar, né, o nosso tópico 2, então ele trabalha, o nosso foco vai ser as políticas e currículos da área da matemática para os primeiros e segundos anos do ensino fundamental. A gente vai trabalhar com as políticas no âmbito internacional, certo? Depois, a gente vai compreender um pouquinho sobre as questões voltadas para as políticas no âmbito estadual. E aí, no município, depois eu vou fazer algumas breves orientações, tá? Vocês têm aqui o texto do tópico 2, então é o artigo da professora Carmen Passos e a Daíra Macarato, que fala sobre a trajetória e perspectivas para o ensino de matemática nos anos iniciais, tá bom? Então, é da revista Estudos Avançados de São Paulo, uma publicação de 2018. Mas é algo muito interessante, que vai contribuir bastante para vocês, para poder, né, desenvolver as atividades. Depois nós vamos ter um fórum. O fórum vão ter até o dia 22 para poder preencher. Então, qual é o papel do currículo para o ensino de matemática nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental? Que estratégias podem ser pensadas para um currículo mais ativo e atualizado? Depois, a nossa aula hoje, né? Aqui. Depois nós vamos ter uma atividade, e essa atividade aqui, ela vai ser uma proposta, né, no sentido de vocês realizarem uma entrevista com uma pedagoga, que seja professor, uma pedagoga ou um pedagogo, que esteja atuando como docente no primeiro ou segundo anos do ensino fundamental. Então, vocês vão buscar compreender como se dá a organização curricular na matemática na escola investigada, tá certo? Então, essas são as atividades do nosso tópico 2. Em relação, eu vou abrir aqui para vocês verem, né, em relação ao nosso plano de ensino. Em relação ao plano de ensino, nós temos aqui a orientação das atividades, lá embaixo, tá? Então, aqui a atividade do tópico 2, então, qual é o processo? Vocês vão fazer
uma entrevista, né? E aí vocês vão fazer a transcrição da entrevista realizada com essa ou com esse profissional, certo? Que seja professor no primeiro ou segundos anos do ensino fundamental, eles vão compreender como é que funciona a organização curricular dessa escola, certo? Então, veja uma escola que esteja próxima aí à região de vocês, ou seja, vamos pensar assim, quem está em Ariquemes, veja escolas em Ariquemes. Quem está em Porto Velho, veja escolas em Porto Velho. Quem está na Nova Amoré, Buriti, Chupinguaia e Ji-Paraná. Então, veja disciplina, escolas, né, que estejam na região de vocês, tá bom? Que ofertem os anos iniciais do ensino fundamental e que seja o processo de alfabetização, né? E nesse processo vocês vão identificar a questão da alfabetização matemática, para poder compreender como funciona o processo de curricular, organização curricular dentro dessa escola. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem gravar no próprio WhatsApp, certo? Ou no gravador do celular. E aí, com essa gravação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão gerar um arquivo, né? E esse arquivo ele vai ser um MP3, provavelmente. Então, vocês vão chegar e, né, vocês vão poder utilizar essas ferramentas aqui, que são todas gratuitas, para vocês poderem fazer a conversão do áudio para o texto, tá? Então, veja só, vocês podem depois baixar o documento de apresentação, para que vocês possam apresentar a gestão da escola, selecionar uma escola, e que seja próximo a vocês, que oferte os anos iniciais do ensino fundamental. Então, depois que você tiver a autorização da escola para o desenvolvimento da atividade, você vai entrar em contato com uma professora ou com um professor pedagogo que atue nesse ano de 2025, esteja atuando nos primeiros ou segundos anos. Então, vocês vão gravar, vão pedir autorização e vocês podem utilizar o WhatsApp. Então, esses 3 sites aqui, o Nota, a IAI, o Clídio e o Clídio também aqui, são algumas possibilidades para vocês poderem pensar em estratégias de transcrição, tá certo? Então, vocês vão ter até o dia 18 para poder desenvolver a atividade, para vocês conseguirem fazer a postagem no Moodle. Oi, Fabiana. Oi, professor, boa noite aos colegas. Professor, até o momento, o tópico 2, para mim, da turma de Buritis, ainda não está aberto. Certo. E outra dúvida, você vai oferecer, a gente vai fazer essa entrevista de acordo com o conhecimento que a gente adquiriu até o momento, você vai oferecer um plano de fundo, um roteiro para a gente estar dirigindo essa entrevista? Em relação à entrevista, vocês podem buscar, na realidade são poucas coisas, né? Porque são vai ser muita, a transcrição ela fica com muito texto. Na realidade, vocês poderem identificar a formação, né? Eu posso colocar as orientações lá depois. Então, se buscarem compreender qual é a formação da professora ou do professor, compreender como que ele trabalha com a matemática, como é que está organizado o currículo para aquela turma na qual ele está desenvolvendo. Então, foi baseado em quê, né? Quais foram as políticas que eles se basearam para desenvolver o currículo? Quais as áreas da matemática que estão sendo trabalhadas ao longo daquele ano, tá certo? Então, seria algo mais para vocês poderem compreender como é que se dá a organização curricular dentro do primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental. Depois eu vou ver aqui, Fabiana, a questão do tópico, tá? Eu liberei um aqui, mas eu não sei de qual que foi. Aí eu vou dar uma olhadinha depois aqui, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Tá bom, professor, obrigada. Imagina. Mais alguém com dúvida? Não? Então, certo. Professor, Então, claro. desculpe interromper.
Rayane, o polo de Ariquemes também não está aberto o tópico 2. Eu vou olhar aqui agora, tá? Depois que terminar a aula, eu já habilito para todos os que estão habilitados aí. Tá certo? Obrigada. E depois da aula eu vejo isso aí e já deixo liberado para vocês. Bom, em relação à aula, tá certo? A estrutura do tópico, então a gente finaliza aqui. E aí eu só queria mostrar para vocês, para vocês poderem conhecer, esse aqui é um programa internacional de avaliação dos estudantes, o PISA, certo? Ele é um programa que ele atua mais no final do ensino fundamental, porque dentro desse processo ele analisa, né, os conhecimentos em matemática. Então, só para vocês terem uma ideia, quais são as matrizes de referência. Sempre quando a gente fala em matriz de referência, a gente fala que quais são, o que se tem como o conceito necessário para se compreender aquele processo, tá bom? Então, dentro desse caso aqui, ó, nós temos a matrizes de referência, né, na área de ciências, aqui na área de letramento financeiro, na área da matemática, tá certo? Então, vocês vão vendo que vai modificando um pouquinho, né, ao longo do tempo. Então, é muito interessante de poder ver o que se traz dentro do processo, né, para vocês poderem conhecer em relação a essas informações. Então, a crescente relevância da política de letramento financeiro para os jovens, tendências do cenário financeiro, tendências sociodemográficas, benefícios esperados para a educação financeira e melhoria dos letramentos financeiros, a necessidade contínua de dados, tá certo? A definição de letramento financeiro, o que é, quais são as habilidades, as atitudes, como aplicar, a questão do bem-estar, né, financeiro dos indivíduos da sociedade, de poder pensar ali os processos vinculados à questão da participação na vida econômica, então, organização do domínio, dinheiro e transação, planejamento, risco. Então, veja a quantidade de informações disponíveis dentro do que se espera para a aprendizagem. Espera aí, aqui. Não estava mostrando para vocês não, né? Bom, é esse aqui, ó. Esse é o documento, né, uma matriz de referência sobre o letramento financeiro. Então, esse documento, ele traz as explicações, né, dos fundamentos para poder se pensar a questão voltada para a área do letramento, né? Eu coloquei o link aqui no chat para vocês desse material, tá bom? Então, vocês têm aqui, ó, definição de letramento financeiro. Olá, tudo bom? Definição de letramento financeiro, a questão da organização do domínio, né, a questão dos processos. E aí, algo que vale a pena a gente trazer para essa discussão aqui dentro dos anos iniciais, a gente pode até pensar o seguinte: bom, mas o PISA, eles só vão avaliar os alunos a partir dos 15 anos. Eu vou trabalhar com as crianças que estão ali na faixa de 5 a 6 anos, mais ou menos, né? Então, por que eu preciso me preocupar com essas matrizes de referência vinculado ao exame externo, né, uma avaliação externa que vai ser realizada anos depois da trajetória desse estudante? Porque, na realidade, você, como pedagogo, como pedagoga, você vai ser o professor que vai trazer um dos primeiros contatos com a matemática para eles. E a partir disso, você compreender o que se espera, né, da aprendizagem desses estudantes, não deve ser trazida somente na perspectiva local, ou seja, somente do município ou do estado da onde se está, mas também precisa se compreender a relação vinculada ao contexto nacional e também ao âmbito internacional. Então, dentro do contexto,
claro que vocês não vão trabalhar diretamente com as questões vinculadas tal qual, né? Tem toda a matriz, mas vocês podem já fazer a introdução dentro da perspectiva aqui do trabalho vinculado a recurso, a dinheiro, né, a poder pensar em atividades que façam já o aluno a se aproximar dessa realidade, né, então que ele consiga compreender já na tenra infância, né, já se aproximar dessas realidades aí. Então é algo que vale a pena, né, pensar dentro do processo vinculado às ações da área da matemática, tá bom? Esse documento depois eu disponibilizei aqui para vocês, né, e vale a pena depois vocês darem uma olhada com calma. Vocês têm essa possibilidade, né, de ver outras matrizes de referência. Aqui tem a área de pensamento criativo também. Então, são algumas áreas de conhecimento que vocês podem ver como também fazer essa articulação com os anos iniciais, tá certo? Então, como pensar a criatividade dentro da sala de aula, né? Então, veja como esses documentos, eles trazem, né, orientações de como pensar as diferentes áreas do conhecimento e a integração entre elas, né? Então, é algo que se torna um processo importante para nós, enquanto professores e profissionais da educação, reconhecer o que se espera. Então, veja só, lá de 2012, então, a matemática era elemento fundamental na preparação dos jovens, né? Realização dos jovens, para que permite que eles enfrentem desafios na sua vida profissional, social e científica. Então, nesse caso aqui, o foco dentro do PISA, olha só, é a questão dos processos de formular, de empregar, interpretar. Então, formular envolve a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática, ver que ela pode ser aplicada na compreensão e resolução de problemas, providenciar a estrutura matemática, representação, variáveis e suposições sobre como resolver esse problema. Agora, o empregar envolve aplicar a razão e utilizar conceitos matemáticos, analisar a informação em um modelo matemático através do desenvolvimento de cálculos, procedimentos, equações, modelos, desenvolver descrições da matemática e utilizar essas ferramentas para resolver problemas. E a interpretação envolve matematicamente a reflexão sobre as soluções matemáticas e interpretá-las em um determinado contexto de um problema. Inclui essa avaliação as soluções dos raciocínios matemáticos empregados e verificar se os resultados são razoáveis e se fazem sentido naquela situação específica. Então, veja que interessante essa relação do que se espera que o aluno seja capaz de fazer dentro do conhecimento matemático. Que ele formule, que ele conheça o problema, que ele empregue, né, que ele consiga fazer uma interpretação e avaliação desses processos. Então, aqui tem os níveis, então o que se espera dentro dos alunos, dentro do conhecimento dos alunos, então quais são as capacidades fundamentais na área da matemática. Então vem a comunicação, a matematizar. Veja que o letramento matemático, né, ele pode envolver uma transformação de um problema definido de um mundo real para uma forma estritamente matemática, que pode incluir essa estruturação, conceituação, fazer suposições e formulação para um modelo, ou interpretar ou avaliar um resultado matemático ou um modelo matemático em relação ao problema original. O termo matematizar é utilizado para descrever as atividades matemáticas fundamentais envolvidas. Então, veja, quando a gente faz essa discussão sobre o letramento matemático, é na primeira infância que a gente começa a desenvolver isso. Não vai ser o professor de matemática que vai fazer a introdução desse letramento, porque tem etapas anteriores, né? Nós temos a educação infantil e nós temos os anos iniciais. E tanto no primeiro quanto nos segundos anos do ensino fundamental,
A alfabetização matemática, o letramento matemático, ele é algo fundamental dentro desse processo para poder fazer com que o aluno ele se aproxime dessa realidade. Da mesma forma como a gente é alfabetizado no nosso idioma, né, no nosso caso no português, então, da mesma forma para a matemática, a gente precisa desenvolver esse processo de formação. E essa formação se dá através do processo de matematização, né? Então, lá no primeiro e no segundo ano, o pedagogo ele tem um papel fundamental nessa questão da relação do sentimento com a matemática, da aproximação com a área, com os conceitos, a questão semântica. Então, são vários elementos ali importantes para a gente poder pensar essas relações voltadas à matemática. Tá bom? Até aqui, dúvidas, perguntas, comentários? Professor, eu queria saber uma informação, assim, talvez nem condiz com o que a gente está comentando, estudando aqui. Mas para você, assim, qual a importância na parte financeira, que a gente vai usar muito na questão de matemática, financeiramente falando, porque a educação financeira nas escolas, nesse início, assim, para o primeiro e segundo anos, você acha que condiz, deve ser adaptado? Porque eu não estou em sala de aula, né? Mas, assim, porque eu não tive educação financeira. E matemática a gente vai usar praticamente para essa questão de dinheiro, né? E tudo mais. Como você vê essa inserção, se tem, eu não posso afirmar se tem ou não, porque eu tenho filhas na idade escolar e eu não, até o momento, eu não vi elas estudando mais sobre isso, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para mim, para tirar essa dúvida nesse momento, por favor. Excelente pergunta. Qual é o seu nome? É a Fabiana Alves, Paulo Buritis. Oi, Fabiana. Então, muito boa pergunta. E assim, a educação financeira é um tema muito sensível dentro do campo da educação, né? E dentro do campo da formação na educação básica. Eu tenho um aluno que é mestrando, né? Está concluindo o mestrado esse ano, e o tema dele é sobre educação financeira no ensino fundamental, né? O José. Então, uma das questões que ele aborda, né, dentro do processo voltado das discussões sobre a educação financeira é a ausência e a inexistência quase da presença das discussões voltadas à educação financeira para os estudantes, né? Então, isso é um grande desafio, mas se a gente observar, a gente vai olhar depois a BNCC, os aspectos voltados à educação financeira, ela é um atributo necessário dentro do currículo, ou seja, a gente precisa pensar as relações voltadas à álgebra, geometria, números, aritmética, assim por diante. E a educação financeira entra junto, embutido dentro desse processo, né? Então, essa relação de formação com o contexto se torna totalmente necessário, porque faz com que as crianças elas se aproximem dentro de uma realidade que é o que elas vão viver ao longo da vida, né? Então, essa relação financeira é algo que traz um processo formador para a criança, né? Então, quando a gente pensa para a criança, para o adolescente ou para o jovem do ensino médio, é um processo fundamental para a aprendizagem. E já fazer essa introdução desde os anos iniciais é algo super importante para que quando o aluno ele chegue nas etapas mais avançadas, ele já tenha esse conhecimento, né? E a escola precisa preparar para poder fazer esse desenvolvimento ao longo do processo, tá bom? Bom, em relação a essa questão, eu só queria também trazer esses materiais aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho, né, de como funciona e como traz. Vale a pena, eu recomendo vocês poderem fazer a leitura, porque algo que vale a pena, né, é que só
Só só organizando, né, esse processo. Então, no sentido de que mesmo que seja uma avaliação externa, que seja avaliada para jovens, né, de 15 anos ou mais, o que se torna importante é vocês, como futuros professores, né, professoras, conhecerem essa realidade, conhecerem o que se espera, para inclusive também dentro dos currículos, né, introjetarem também essas perspectivas, né? Isso é uma possibilidade muito interessante. Bom, feito essa caminhada, né, eu vou dar uma visitada agora com vocês dentro do processo da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC. Você sabe que a BNCC, o que é a BNCC? Para que ela serve? Quem gostaria de falar? Qual é a finalidade da BNCC? Sabe o que é a BNCC? Olá. Oi, professor. Oi. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. A gente está vendo isso em algumas disciplinas. Tecnicamente, que habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada ano, né, do ensino fundamental ou do ensino médio, certo? Uhum. Garantindo Oi. que os estudantes tenham direito ao acesso à educação, que ele consiga desenvolver algumas habilidades, algumas competências, né? Isso. Muito bem, obrigado, viu? Mais alguém? Não? Tudo bem. Vamos lá. Bom, então, a BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular e ela vem com o objetivo de pensar a matemática dentro de um campo, né, é, amplo e a partir disso com um foco na resolução de problemas, no pensamento lógico matemático, de pensar esses sistemas abstratos, né? Então, veja só, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Então, a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos, grandezas e das técnicas, e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois estuda a incerteza proveniente dos fenômenos de caráter aleatório. Também ela cria sistemas abstratos que organizam e interrelacionam o fenômeno do espaço, do movimento, das formas, dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico, e esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão dos fenômenos e construção de representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos. Então, essa aqui é a introdução, né, dentro da matemática para o ensino fundamental. Então, veja só quais são os pontos, né, importantes. Então, o ensino fundamental, ele deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, que era o que nós estávamos discutindo lá atrás. Lembra do PISA em relação à questão do letramento matemático, a importância que se tinha dentro dessa avaliação? Isso se dá dentro do processo de ensino fundamental. E veja só, o ensino fundamental começa em que etapa? Em que ano do ensino médio? Em que ano do ensino fundamental? Começa quando? Qual é o primeiro ano do ensino fundamental? Estão aí?
Veja só, muito bem, viu, Paulo? Você trouxe um ponto para a gente discutir. Veja só, a primeira etapa do ensino fundamental, ele é dividido em duas etapas, os anos iniciais e os anos finais, mas o ensino fundamental como um todo, ele é contemplado do primeiro ao nono ano. Ou seja, o professor de matemática, sim, ele vai entrar a partir do sexto ano. O pedagogo, ele vai atuar do primeiro ao quinto. Ou seja, o pedagogo ele também tem responsabilidade pelo letramento matemático, certo? Então, é a importância também de se buscar esse processo, né, voltado da compreensão da questão da BNCC. Um outro ponto, né, se discute sobre o letramento matemático, sobre os processos matemáticos, sobre as competências específicas, tá certo? E dentre as competências, nós temos 8 competências de matemática para o ensino fundamental. Então, dentre elas são o reconhecimento da matemática como uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos campos da matemática, então nós temos aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, né, e aplicar conhecimentos matemáticos. Fazer observações sistemáticas de aspectos quanti-qualitativos presentes nas práticas socioculturais. Utilizar os processos e as ferramentas matemáticas, inclusive as digitais, para modelar e resolver problemas. Enfrentar situações, problemas de múltiplos contextos, né, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social. Interagir com seus pares de forma colaborativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, né? Então, veja quanta coisa nós temos dentro do campo da matemática para poder abordar o ensino, para poder, dentro do ensino fundamental, fazer o processo de formação dos estudantes na área da matemática. Então, um outro ponto, né? As ideias fundamentais voltadas para a área da matemática trazem alguns aspectos. Então, a questão de equivalência, a questão da ordem, de proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação são alguns eixos temáticos que são fundamentais dentro do processo das relações do ensino de matemática. Um outro ponto importante que são as unidades temáticas. Então, quais são os campos, quais são as unidades temáticas que trabalham dentro da matemática? Então, nós temos a área de números, que é a parte mais como a gente conhece, no sentido de pensar a questão mais aritmética, né? Então, que envolve essa relação das grandezas, a questão voltada à representação decimal, os números, a questão das unidades, da dezena. Então, tem todo um contexto a gente poder pensar os números como um todo, né? A questão dos cálculos que a gente pode estar pensando, nessa relação dos números nas diferentes formas, então a gente poder pensar o número decimal, número fracionário, certo? Então, são várias possibilidades que a gente pode estar pensando dentro do contexto do número. E ela se relaciona muito também, né? Dentro das outras. Ela está muito presente. Ela está muito presente, né? Dentro das diferentes práticas, né? Então, das diferentes áreas. Então, nós temos um número, né, muito presente também na álgebra, na geometria, na grandeza, medidas de probabilidade. Então, é algo muito presente, certo? Já a álgebra, então nós temos aqui a outra unidade é a álgebra,
que ela tem a finalidade, né, para trazer aquele pensamento mais abstrato. E o pensamento algébrico, no sentido no qual a gente utiliza letras, ou nós chamamos de letras ou incógnitas, né, para poder fazer a representação. Pode ser de modelos matemáticos, pode ser de equações, pode ser de polinômios, pode ser de outras expressões que elas podem ser equivalentes, né? Ou não. Então, dentro do contexto da questão da álgebra, uma questão importante é que ela vai representar uma sentença, né? Então, é algo que ela pode trazer relação de proporcionalidade, entre outros processos para poder resolver os problemas. Então, a álgebra se torna algo bem interessante, bem presente, mas a gente vai discutir mais, quando vocês vão discutir mais essa disciplina, a questão da álgebra, quando chegarem na disciplina da matemática, da metodologia, que vai trabalhar com os terceiros, quartos e quintos anos, porque vocês vão trabalhar muito mais a questão algébrica nesses, né, para poder dar um suporte. Mas vocês já podem, inclusive, pensar, mas principalmente para o segundo ano, a questão da representação da álgebra nas atividades, né? Então, algo importante a gente poder pensar, né, que também tem um outro elemento, que é a questão da geometria, né, de poder pensar a geometria dentro do contexto da aprendizagem. Então, no caso, nas infâncias, é muito interessante trabalhar a geometria, porque eles vão reconhecendo formas, tem jogos, né, tem materiais concretos, tem várias atividades que a gente pode pensar para poder trabalhar com os estudantes, para poder reconhecer o que é um quadrado, o que é um triângulo, né, o que é um círculo e assim por diante. Então, a gente consegue pensar em muitas ações voltadas para o ensino de geometria, tá? E aqui a geometria a gente pode pensar já, inclusive, fazer também a introdução de breve da questão da geometria espacial também, né? Das tridimensionais. Então, a gente pode trabalhar com a plana, que é a bidimensional, ou com a espacial, né? Que é a da tridimensional. Então, depois, né, a questão das grandezas e medidas. Então, aqui a gente trabalha muito com a questão das escalas, a questão de coordenadas geográficas, a parte de guias, de poder pensar essa parte da proporcionalidade, da questão das medidas, né, das unidades de medida também. Então, isso é algo que fica bem presente, né? Depois, nós temos ali a questão da probabilidade estatística, então, que é a relação da compreensão das informações, então a gente consegue fazer a representação de tabelas, de planilhas, da questão de trabalhos eletrônicos, poder pensar a questão dos gráficos, né, então fazer leitura e análise e interpretação de gráficos, pensar em estudos de probabilidade. Então tem um campo enorme, né? Então, algo que vale a pena a gente poder pensar aqui, né, que para os anos iniciais, nós temos as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, a gente vai dar uma olhadinha de modo breve, né, aqui quais são as habilidades aqui para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, dentro dos números, então a gente trabalha aqui, para vocês terem uma ideia, contagem de rotina, ascendente e descendente, reconhecimento de números, quantificação de elementos, leitura e escrita de números até 100, reta numérica, construção de fatos básicos da adição, composição de números naturais, problemas envolvendo diferentes significados de adição e subtração, certo? Depois, na álgebra, aqui, ó, a questão dos padrões figurais e numéricos, então pesquisa sobre regularidades e padrões de sequência, sequências recursivas, então pensar as regras, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, né? Depois pensar na geometria, então a questão dos objetos, como eu tinha comentado, né, de fazer esse reconhecimento, a questão da localização, a questão do vocabulário, né? Então, quais são os focos maiores aqui, né? Então, aqui, utilizar os números naturais. Então, veja que aqui tem todas as habilidades necessárias para atingir
aqueles conhecimentos. Então, nós temos também na área de grandezas e medidas, então, ó, trabalhar com medida de comprimento, massa e capacidade, medidas de tempo, sistema monetário, aí já responde um pouco a tua questão, porque aqui a gente vê, Fabiana, a questão do sistema monetário, então a questão deles poderem reconhecer as cédulas e moedas, mas também podem ser introjetadas outras ações que são vinculadas, outras ações que são vinculadas, para você poder pensar nessas ações, né? Bom, já na probabilidade estatística, o foco vai ser o trabalho voltado para a noção de acaso, né, a questão das tabelas e gráficos e colunas, a coleta de informações e registros pessoais de informações coletadas, né? Então, há várias possibilidades aí para poder pensar, tá bom? Depois, nós temos aqui essa... Deixa eu ver aqui para vocês, só um minutinho. Nós temos as habilidades, né? Então, agora, já para o segundo ano, então já vem a questão dos números, vocês vejam como vai aumentando, né? Então, ó, aqui os números já não são até 100, aqui já muda para os números até 1000. Então, já vai fazendo a construção dos fatos da adição e subtração, juntar, acrescentar, separar, retirar, começar a questão da adição de parcelas para poder trazer o princípio multiplicativo, a questão da introdução dos números para poder pensar o dobro, metade, triplo e assim por diante. Então, há um contexto bem interessante. Depois da álgebra, vocês poderem pensar em construções de sequências repetitivas, de sequências recursivas, identificação de regularidades. A geometria também avança dentro do processo de poder pensar a questão da geometria plana e espacial. Aqui estão as habilidades também vinculadas, né? Dentro das grandezas e medidas também tem mais questões, então aqui se utiliza outras unidades de medida, a questão dos metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitro, litro, né? Então pensar em outras ações. Então, de poder pensar análise de aleatório, coleta de classificação, certo? E tem mais ações aqui também, tá bom? E agora aqui já vai para o terceiro ano. Então, o que vale a pena, só para vocês terem uma ideia, né, que vai até o nono ano. Então, aqui tem todos os anos de ensino fundamental. Mas qual é o foco a gente poder pensar dentro do processo da BNCC? É compreender a importância que a matemática exerce, assim como os outros, né, componentes curriculares, na importância da formação dos estudantes, tá certo? Então, isso é algo muito importante e positivo dentro do contexto. Então, vale a pena você, né, cada um de vocês, fazerem a leitura desse material, de fazer a leitura da BNCC, para ele se aproximando também dentro desse contexto, tá certo? Dúvidas aqui, pessoal? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu entrei na aula, desculpe, já atrasada, e você já estava encerrando a explicação sobre a entrevista que iremos fazer na escola. É numa escola pública, particular, e depois dessa entrevista nós iremos produzir um texto e enviar. Pode ser escola pública ou privada, que seja uma escola próxima de vocês, preferencialmente pública. E a entrevista você vai gravar, pode ser no gravador do celular, ou pode ser no WhatsApp, e aí depois você vai usar um daqueles aplicativos lá que eu coloquei, para vocês conseguirem fazer a transcrição, porque senão vocês vão ter que escutar e ir digitando, né? Então, o aplicativo, ele já traduz para vocês. Aí só precisa fazer a revisão, né? Para ver se está tudo certinho. Ah, então tá bom, muito obrigada. Imagina. Dúvidas aqui sobre o BNCC, pessoal? Perguntas?
Não, professor. Beleza. Bom, então, nós temos... Deixa eu ver só um minuto, gente. Bom, e para a gente fechar, né, a aula de hoje, então, eu quero apresentar para vocês aqui o referencial curricular do estado de Rondônia, chamamos RCRO, certo? O RCRO, aqui, esse documento, ele tem várias informações, certo? Aqui dá... Só um minutinho, né? Bom, então nós temos aqui, pessoal, o RCRO, então ele é um documento recente, tá certo? Se não me engano é de 2021. Então, nós temos aqui um documento que traz toda a orientação para o estado de Rondônia. Não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas o RCRO, ele também é o que direciona as ações no estado de Rondônia, tá certo? Então, tem um breve histórico, vale muito a pena fazer a leitura, né? A questão da escola e currículo, dos fundamentos pedagógicos do RCRO, certo? A questão das concepções pedagógicas, de poder pensar a estrutura do documento curricular. Aí vem o ensino fundamental, então quais são os atos formativos, normativos, né? Então aqui a questão das modalidades de ensino, a questão da EJA, caracterização da modalidade, então como trabalhar com a questão indígena, quilombola, sistema prisional, educação formal, né? Então tem várias possibilidades aqui. Depois, os temas contemporâneos, então, como trabalhar educação em direitos humanos, preservação do meio ambiente, diversidade cultural, educação para o trânsito, promoção social, familiar social, sexualidade, direito das crianças e dos adolescentes, processo de envelhecimento, certo? Educação alimentar. E aí vem as áreas de conhecimento. Então, dentre elas, ó, tem várias áreas de conhecimento. Vocês podem ver, ó, processo de alfabetização no primeiro e segundo ano. Então, aqui tem o processo para vocês poderem fazer a leitura. E tem também aqui, né, vinculado, também tem para a área, ó, educação física, ó, área da matemática. Então, na página 401. Então, dentro da área da matemática, deixa eu baixar aqui, ó, então dentro da área da matemática aqui tem a conceituação específica, então veja que segue os mesmos campos da BNCC. Então, números, álgebra, geometria, grandezas medidas, probabilidade estatística. Então, aqui, eles fazem uma adaptação baseado na BNCC, que é federal, para a realidade do Estado, tá certo? E aí, dentro os municípios também, cada um deles também faz as suas respectivas adaptações a partir da realidade de cada um, tá certo? Então, a questão das competências, podem observar aqui que essas competências são da BNCC, então eles repetem também esse processo. Então, vocês podem ver que vem, né, de níveis diferentes, mas o objetivo se torna o mesmo, porque um se vai se baseando no outro. Bom, então aqui também, ó, números.
Então, nós temos aqui todas as competências, o que fazer, tá certo? Então, vamos lá. Tá bom? Só um minuto. Uma boa noite. Pronto, gente. Então, não, tranquilo, Dilson, tá tudo certo, viu? Então, gente, nesse caso, né, nós temos a questão do RPRO, então ele se torna um grande referencial dentro do processo estadual de Rondônia, porque ele traz a compreensão sobre o processo da aprendizagem em matemática nos diferentes anos, então desde o ensino fundamental como um todo, né? Então vocês conseguem já ter uma orientação. Então, algo que seria importante, e aqui vocês podem olhar o documento com calma, para ver o que... Ó, organização curricular. Então, tem todas as competências, habilidades, né, o conteúdo a se trabalhar, que eles chamam de objeto de conhecimento. Então, a gente poder pensar aqui nas diferentes áreas. Então, aqui tanto no primeiro ano como no segundo ano, tá certo? Então, esses documentos, eles são super importantes para que vocês, enquanto professores, vocês conheçam que tem essa base, né, que tem um documento nos quais vocês precisam desenvolver, né? Ou seja, vocês precisam saber que ele existe, o que preconiza, quais são as regras, ou seja, pensar assim, né? O que se espera que o aluno aprenda? Então, como eu vou pensar essas práticas dentro da minha escola? Como que a escola vai sistematizar essa informação? Então, isso são elementos importantes para vocês pensarem, né? E o objetivo da visita da escola é que vocês possam conhecer como que as professoras ou que os professores se organizam para poder cumprir essas ações. Porque vocês viram, ele tem muita coisa. Então, como eles dividem, né? Porque não é só a matemática que se ensina, né? Então, tem vários outros campos. Então, como o professor, sendo pedagogo, ele se organiza para poder fazer a aprendizagem de matemática. Tá certo? Então, a ideia, gente, da nossa aula de hoje era fazer uma breve discussão, certo? Apresentar para vocês o PISA, a BNCC e o RCRO, tá bom? Para que vocês possam também aí, a partir das leituras que vocês tiverem, fazer as atividades, tá bom? Então, a ideia seria isso para hoje. Nós temos um encontro depois na semana que vem com o tópico 3, mas eu me coloco à disposição, tá certo? E desejo a todos a vocês um excelente tópico, uma excelente semana, que seja um processo aí de formação bem interessante, tá bom? Então, dúvidas, pessoal? Rayane? Professor, no plano de aula, tá marcando o horário das aulas às 20. Vai ser às 19? Oi? No plano de aula que o senhor deixou na matéria, tem tudo lá que a gente seguir, certo? E na aula de hoje marcava que ia ser às 20 horas, o horário da aula síncrona. Ah, entendi. Tá certo. Aí eu queria saber se todas as aulas vai seguir conforme está no plano, ou se vai ser às 19 horas. Não, todos vão seguir o plano. Ah, tá. É que hoje eu cheguei um pouco atrasada, que lá estava constando às 20 horas. Professor, tem é porque eu problema, moro de Rondônia. Moro de Rondônia é 1 hora a menos, entendeu? Sim, Aí quando é 20 horas, 19 horas lá. eu sei, exatamente. Eu morei aí já, né? Fui professor da Unir também. Então, é um lugar que tem muito carinho. Mas realmente hoje acabou passando um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas foi só essa aula. Semana que vem a gente começa no horário normal. Ok, obrigada.
Só que na próxima semana, na sexta, se eu não me engano, acho que é 19 horas, não é isso? Aí a gente confere lá depois no plano, tá certo? Mas se eu não me engano, nas sextas-feiras são às 19, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu vou deixar as perguntas na plataforma, vou deixar as perguntas lá e aí vocês podem usar o roteiro, tá bom? Mais perguntas? Não? Então, pessoal, só desejar... Deixa eu tirar uma foto aqui, fazer um print. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Bom, desejar a todos vocês aí um excelente final de semana, uma excelente semana, né? E eu me coloco à disposição, a gente se encontra na semana que vem, tá bom? E deixa eu ver aqui onde é que tá, pronto. E desejar a vocês aí uma boa noite. Fiquem com Deus. Eu vou parar a gravação aqui.